Já de volta aqui com o TV Mar News, nesse momento 11 horas e 35 minutos. E olha só, gente, durante toda essa semana e esse mês, de março em que a gente dedica às mulheres, a gente vai falar sobre empreendedorismo e hoje estamos recebendo aqui no estúdio uma mulher forte que é empreendedora social e criou um dos 3 únicos projetos de educação bilíngue para surdos no Brasil, que é o Instituto Bilíngue de Qualificação e Referência em Surdez, o IRIS. A gente já está recebendo aqui no nosso estúdio Iraê Cardoso, ela que é empreendedora social. Aqui ao meu lado eu tenho a Aline, intérprete de Libras, e Isabel também, que está aqui com a gente e vai dividir um pouquinho a experiência dela com a gente, além de falar sobre essa necessidade de ter equipamentos que ofereçam essa praticidade e essa inclusão do sistema bilíngue em surdez. Bom dia para você, seja bem-vinda aqui ao nosso estúdio, Iraê. Então, você é idealizadora do IRIS e eu queria que você pudesse explicar para a gente de onde veio essa ideia de trazer um projeto como esse aqui para Alagoas. Eu tive um irmão surdo. Meu irmão faleceu aos 16 anos lá no Rio. E então eu convivi muito com essa questão da pessoa surda. E quando eu vim morar em Maceió, em 1985, eu tive a oportunidade de trabalhar como analista de sistema, mas eu fui fazer um trabalho voluntário e descobri a realidade, assim, invisível da população surda. Então, aquele amor que eu sempre trouxe dentro de mim, que meu irmão me ensinou a ter pelas pessoas surdas, junto com a minha energia empreendedora, aí deu isso aí. Eu fundei a AP, que hoje atende todas as deficiências, está presente no Sertão, em Santana do Ipanema, em Penedo, em Maceió, são 8 unidades. Então, assim, igual assim, quem tem aquele projeto, vou escalar o Everest, aí sai escalando um monte de montanhas, foi assim que eu fiz. Eu comecei com a app pequenininha, aqui na Amélia Rosa, e fomos escalando, E agora a luta é manter recursos para manter, porque são quase 5 mil pessoas por mês, e temos os projetos para cada demanda que essa população traz, E como aqui a gente está tratando da mulher, então nós temos projetos voltados para o empoderamento da mulher com deficiência no mercado de trabalho também. São muitas, coisas. Pois é, gente? Olha, quando a gente fala sobre esses projetos, e sobre as necessidades, a gente precisa entender que as necessidades de uma mulher surda são as mesmas necessidades que eu tenho, que você tem, A gente fala sobre oportunidade de emprego, a gente fala sobre a necessidade de creches que possam abrigar nossos filhos e que possam dar a gente essa integração, essa possibilidade da gente se comunicar. E aí a gente conversa agora com a Isabel, ela está aqui com a gente. Isabel, que teve um parto em que ela teve acesso à comunicação em Libras, mas que hoje sente a dificuldade exatamente de ter a oportunidade de trabalho em creches em que ela possa deixar o seu filho e oportunidades de emprego também, não é isso, Isabel? Então, realmente, assim, eu vou falar um pouco sobre o meu processo. Eu agradeço muito a Deus, porque eu me senti confortável no meu momento do nascimento da minha filha. Eu consegui, através da Central de Intérprete de Libras, que eu tivesse esse acompanhamento. E no momento que eu estava em atendimento com a enfermeira, com médicos, eu sempre estava lá presente com um profissional intérprete. E isso me trouxe um conforto e eu consegui me sentir segura nesse processo. Quando finalizou, eu fui ao posto de saúde e eu também fui junto com o intérprete, porém eu fiquei um pouco preocupada, porque aqui em Alagoas a gente também tem as demandas do interior. E até hoje os surdos eles sofrem com esses atendimentos sem comunicação e sem acessibilidade. Eu entendo que é muito difícil. Alguns surdos até falam para mim sobre essas situações, falam também sobre o nascimento de seus filhos sem acessibilidade,
E assim, eu fui uma pessoa que tive esse privilégio, mas eu moro aqui em Maceió. Então, em Maceió a gente teve mais acesso, né? Conseguimos lutar, mas e nos interiores? Acontecem prejuízos até hoje. Essa é a minha preocupação. Então, nós, enquanto mulheres, né? A gente tem uma equipe de mulheres surdas que lá no Íris esse trabalho começou, onde veio uma mulher que ela é doutora, ela veio de fora. E ela começou a disseminar para nós mulheres sobre essas questões de empoderamento, de movimento feminino, falar sobre as barreiras. Então, essa pessoa, ela veio até nós e falou sobre isso, que a gente precisava lutar sobre os nossos espaços, que a gente tem dificuldade de comunicação na delegacia, em vários espaços. E a gente começou a se atentar para essas questões, porque realmente falta informação. Para os ouvintes, as informações elas chegam para nós como surdas, né? Então, foi a AP que deu essa oportunidade para a gente. Eu agradeço muito a AP e a Iraê por ter chamado... O nome dela, desculpa. Shirley. Por ter chamado a Shirley. A Iraê chamou a Shirley para vir aqui e a Shirley passou para a gente essas informações, porque ela já fazia esse trabalho de disseminação e empoderamento no Brasil, mas aqui em Alagoas não tinha esse trabalho. E aí tudo começou na AP, a gente começou a buscar informações, começamos a criar um grupo e hoje a gente tem 10 mulheres surdas, né, que fazem esse trabalho. E esse apoio ele começou lá na AP e ele existe até hoje. A gente continua, a gente sabe que ainda precisa de mais chamamento, mais alerta, porque tem muitas mulheres que ainda permanecem sem acesso à informação e essa luta ela precisa continuar. Então eu torço para que a Alagoas ela melhore nesse campo também. Pois é, muito importante que isso aconteça. E aí a gente tem essa grande luta que vocês precisam ainda desenvolver, que é para viabilizar a primeira escola bilíngue com vistas à educação de crianças surdas, né? A entrevista inicialmente era comigo, porém, essa é a minha causa, apesar que a gente atende todas as deficiências, e ouvi da própria surda, que é uma líder, né, feminina do movimento deles, o que ela está falando é importante, porém, eu queria agradecer esse momento e aproveitar para colocar que eu cheguei aqui, eu tive 3 filhos, eu me separei grávida da terceira, eu fiz essa escolha, eu lutei, tudo isso que foi construído. Teve pessoas boas, eu encontrei aqui o Fernando, que é uma testemunha desse trabalho. A Gazeta me ajudou muito a falar do que acontecia, do que eu trazia de inovação, de pioneirismo. Agora, está tudo aí. Está tudo aí. Nós temos um prédio, o Íris, é uma coisa linda o Íris. Lá a gente preparou todo um espaço para atender as crianças surdas. A gente tem uma equipe capacitada. Todo mundo fala língua de sinais lá. Então, assim, mas como que a gente vai manter uma política pública? Então, assim, eu me doei. Pois é, né? Você como mulher, diante de tantas dificuldades, das situações como você já falou aí, né? Com 3 filhos. Não é fácil. E a gente sabe disso. Olha, não é fácil para a mulher empreender. E não é fácil para a mulher empreender por várias questões. E a gente vem sempre falando sobre isso aqui, sabe, Iraê? Quando a gente fala sobre empreendedorismo feminino, é importantíssimo a gente falar sobre diretamente com mulheres. Por que empreender para o público feminino é diferente do que para empreender com os homens, né? Porque nós passamos por muitas dificuldades. Porque nós temos filhos, nós somos mulheres, nós temos uma jornada, somos cobradas, exatamente. Entendeu? E o empreender existe doação, dedicação. Eu trabalhei sábado, eu trabalhei de noite, eu trabalhei domingo. Eu encontrei um monte de pessoas que nos ajudaram, mas a gente chega num momento, são mais de 200 funcionários. Então, todo mês eu penso na folha de pagamento. Ontem mesmo eu estava lá no financeiro, a folha. Eu tenho funcionários que precisam desse salário para ter suas famílias. Então é uma responsabilidade muito grande e o dinheiro que nós recebemos do SUS, ele é insuficiente, ele é defasado. E isso não é uma coisa em Alagoas. Hospitais, tudo no Brasil que trabalha com SUS
tem um problema porque o SUS é defasado. A gente recebe R$ 2.100 por 100 consultas ao mês e a gente gasta 44 mil com a nossa equipe médica maravilhosa, mas são médicos especializados, são neuropediatras, otorrino. Então, assim, nós temos depoimentos incríveis que nos motivam, mas vem a conta de luz, a conta de água, a manutenção predial. Então, assim, o empreendedor social, ele se dedica a essa transformação, mas a gente tem a manutenção, o dia a dia, entendeu? Então, a Isabelle tem uma criança agora que mama, ela está lá dando aula e ela está preocupada de dar de mamar. E a gente tem uma estrutura, ela poderia estar com a filhinha dela lá no trabalho, a gente tem todo o espaço de creche. Mas, pelo amor de Deus, gente, ajuda empresas, prefeito, governador, todo mundo, vamos se mobilizar, porque esse segmento, ele é grande, ele é muito grande. As mulheres com deficiência, elas precisam ocupar o mercado de trabalho, assim como as mulheres que não têm deficiência estão lutando por uma igualdade de gênero. Imagina as mulheres com deficiência, elas, além de mulher, têm a limitação da deficiência e a maioria são pobres. Então, elas têm atenuantes, assim, que tornam a luta delas de mulher muito maior. Mais difícil. Mais difícil. E a gente está se propondo a ajudar, mas a gente não vai fazer sozinho, né, Polane? Não vai. Não vai fazer só. Ninguém faz nada. Quem está assistindo essa entrevista que a gente está aqui oferecendo para vocês, o que pode fazer para fazer parte, para chegar junto do Íris, para ajudar vocês? Olha, voluntários. A gente precisa de voluntários, recreadores, pessoas que trabalham com arte e a gente precisa de recursos, alimentação, porque a gente dá alimentação para cento e tantas pessoas diariamente. Alimentação, a gente tem o Mesa Brasil que colabora, mas a gente precisa de outras coisas, material de limpeza. E assim, nós temos serviços para oferecer. Então, a gente coloca as pessoas com deficiência no mercado de trabalho e a Aline é uma das pessoas que faz acessibilidade. A gente recruta, a gente seleciona, a gente acompanha, a gente faz acessibilidade. Quanto essas empresas estão pagando? Nada! Nossa! Existe isso? Isso não existe. Né? Não existe. E nenhuma está apoiando um projeto nosso, né? Então, a gente precisa de recurso, porque o intérprete, ele tem um valor de hora de interpretação, né? Como a Isabel falou, ela teve ajuda no parto. Mas tem outras situações que eles precisam do intérprete, entendeu? É aquela coisa, né, gente? A gente precisa de dinheiro, recursos. Se a gente já está vendo as facilidades, né, que a gente, como a que a Isabel teve, é exatamente graças a instituições como a sua, que tem feito esses intérpretes. Ela chegou menina lá. Pois é, então, é um projeto muito importante. E você que está em casa, se você puder ajudar, se você puder ir lá e olha, a gente faz a nossa parte aqui de comunicação, né, levando a informação e de certa forma pressionando as autoridades para que elas façam mais do que estão fazendo. E é isso que a gente precisa. Olha, parabéns pela tua iniciativa. E a gente, parabéns a você. Dia da Mulher, você que é mulher, que é mãe, que é profissional, que está abraçando a causa, uma lembrança nossa. Muito obrigada. Estamos aqui, obrigada ó, mesmo. do lado, apareça. Gente mesmo, é verdade. Viu? Muito obrigada, viu? De Vou nada. chamar um intervalo agora, rapidinho aqui para vocês. No próximo bloco, hoje é quinta-feira, é dia do nosso quadro Momento Seguro e a gente vai trazer para vocês também, por conta dessa Semana da Mulher, a gente vai falar sobre o seguro de vida mulher. É já já.